Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pelo rádio na frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minho UFG. Hoje e amanhã, dias 13 e 14 de setembro, a Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás promove o Reencontrando o Cerrado, evento em comemoração ao Dia Nacional do segundo maior bioma da América do Sul e do Brasil, celebrado em 11 de setembro. O Reencontrando o Cerrado é um evento do Núcleo de Pesquisa em Teoria da Imagem em parceria com os estudantes da disciplina Comunicação para a Sustentabilidade. O evento tem como principal convidado o ativista ambiental e colaborador da ONG Wervel, em Bruxelas. O ativista é Luc van Kronkelsveen. Esta será a sexta visita do ativista ao UFG, um crítico em relação ao uso da monocultura na produção de alimentos. Ele também levanta questões em torno do modelo de importações e os impactos que essas práticas causam ao meio ambiente. A repórter estagiária Leicilane Tomazini conversou com o ativista ambiental Luc van Kronkelsveen e vamos acompanhar a reportagem que eles fizeram juntos. Já dizia o poeta brasileiro Nicolas Ber: nem tudo que é torto é errado, vide pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. O Cerrado é um bioma de grande importância. Infelizmente, a maioria das pessoas, inclusive as que vivem nessa região, não se dão conta da riqueza desse ecossistema. Caracterizado pela presença marcante de árvores e galhos tortuosos, um solo avermelhado e as mais variadas espécies animais, o Cerrado vem sendo devastado em função da agricultura. Na luta pela preservação do Cerrado, estão engajadas várias organizações não governamentais, entre elas a Wervel, em Bruxelas. Um dos militantes dessa ONG é Luc van Kronkelsveen, autor de publicações de pesquisa sobre o Cerrado brasileiro. Luc van Kronkelsveen falou sobre os motivos que o levaram a estudar o Cerrado brasileiro. Se eram pessoas de Goiás, aqui, do estado de Goiás, que perguntaram-me trabalhar sobre o Cerrado 9 anos atrás e começamos para internacionalizar a luta do Cerrado. Escrevo sobre isso e fazemos ações e diálogos internacionais. O bioma Cerrado compreende uma vegetação que já chegou a ocupar 25% do território brasileiro. Hoje, no entanto, em virtude da intervenção humana no ecossistema, o Cerrado vem sendo substituído pelas práticas de monocultura para fins de exportação, principalmente da soja. De acordo com o Luc, é importante repensar o atual modelo de produção. O modelo mata tudo, então devemos mudar o modelo. É um modelo de monocultivo com muito petróleo, não tem futuro, acho. Devemos haver de novo rotativo, com mais produtos, com mais orgânico, com menos veneno, menos química. Leicilane Tomazini para a Rádio Universitária. Intercampus, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Fique ligado. E olha só que ideia interessante vinda do Mato Grosso. Uma carreta está levando ciência a crianças e adolescentes. Imagine um museu viajante cheio de itens tecnológicos e equipamentos científicos. Essa é a proposta do MT Ciências, o circuito itinerante da ciência de Mato Grosso. A carreta, que conta com um baú adaptado, percorre os municípios do estado, levando uma série de equipamentos e experimentos científicos para crianças, adolescentes e amantes da tecnologia. No total, são 32 atrações, como a bicicleta que transforma energia mecânica em energia elétrica e o gerador Van de Graaff, que usa a energia eletrostática para arrepiar os fios de cabelo dos visitantes. De acordo com a superintendente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, Letícia Figueiredo, a ideia é despertar a curiosidade científica nos participantes de forma lúdica. A
carreta, ela é um museu itinerante, todo interativo, né? O circuito, ele se inicia na sala da biodiversidade, onde esses alunos chegam e já têm um acesso a um vídeo para despertar a curiosidade científica e trabalhar os biomas de Mato Grosso. Nós temos aqui o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia. Então, assim, é trabalhar os experimentos com a nossa realidade. E, assim, é muita curiosidade que os alunos percebem aqui, mas tudo com a forma de experimentar e aprender brincando. A carreta esteve no início deste mês no município de Tangará da Serra. As meninas Camila da Silva e Letícia Henke ficaram animadas com o Museu Viajante. É uma atividade bem diferente assim para a escola, para a gente sair da rotina. E na maioria das vezes a gente só vê eles falando, aí a gente vem aqui e vê eles mostrando, eles explicando com tudo certinho, é bem melhor, a gente aprende mais. Eu gostei dos animais, da casinha de energia, achei bem legal. O circuito itinerante percorre Mato Grosso desde o ano passado. De acordo com a Secretaria de Ciência, o objetivo é que a carreta passe por todos os municípios do estado. Para mais informações, acesse mtciencias.com.br. Com supervisão de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Costa. A partir deste ano, o curso de Musicoterapia da Universidade Federal de Goiás passa a integrar o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, o SISU, já no processo seletivo para ingresso em 2020. É que a partir de agora não haverá mais a exigência da prova de verificação de habilidades e conhecimentos específicos para os candidatos ao curso de graduação oferecido pela UFG. Com a retirada desse exame, utilizado para conhecer e classificar os candidatos mediante a análise de seus conhecimentos musicais prévios, o processo torna-se mais simplificado. A aprovação no processo seletivo 2020 de musicoterapia passa a considerar apenas o resultado obtido pelo estudante no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Outra novidade é que o curso de musicoterapia da UFG será ofertado no turno matutino e não mais em período integral, como ocorria anteriormente. Essa mudança considerou uma pesquisa realizada entre os discentes, apontando a preferência por cursar a graduação em musicoterapia em apenas um período, facilitando a realização de estágios e práticas de atividades extracurriculares. Sobre o curso de musicoterapia oferecido pela UFG, a jornalista Silvana Lima tem mais informações. A música pode ser utilizada como matéria-prima em processos terapêuticos. Esta é a principal proposta do curso de musicoterapia da Universidade Federal de Goiás, UFG. O estudante adquire conhecimentos das áreas de saúde e ciências humanas voltadas para a aplicação terapêutica, além de vivências de sensibilização relacionadas aos efeitos do som e da música no próprio corpo. A professora Cláudia Zanini, do curso de musicoterapia da UFG, ligado à Escola de Música e Artes Cênicas, fala da área de atuação dos profissionais graduados. O curso propõe formar musicoterapeutas, que são profissionais que vão atuar na área da saúde, na área da reabilitação, na área da educação especial, a área social, a área comunitária, e o profissional utiliza elementos musicais, parâmetros do som, com finalidades, objetivos, terapêuticos. Temos, então, um curso que tem a área de sensibilização, a área científica e uma área que vai ser específica dos conteúdos do musicoterapeuta, que vai ser voltada para metodologias, técnicas, atividades que o musicoterapeuta utiliza na clínica, em todos os espaços que ele possa atuar. Com uma formação interdisciplinar, o profissional atua nas áreas de saúde mental, social, organizacional, atuando também junto aos setores de recursos humanos, hospitalar, educacional, motora e clínica. No decorrer do curso, o graduando entra em contato com áreas diversas, como anatomia, neurologia, psicologia, filosofia, linguagem corporal e dramatização. Não é mais necessário ao estudante de musicoterapia ter um conhecimento prévio de música, mas é cobrado que tenha aptidão para desenvolver ações de promoção, prevenção, reabilitação e recuperação da saúde em nível individual e coletivo.
O curso de musicoterapia chegou ao Brasil na década de 1970, mas foi em 1999 que a UFG, Universidade Pública pioneira na oferta do curso, iniciou a sua primeira turma. Desde que foi criado, o mercado abriu as portas gradativamente para a profissão. Em 2017, o Ministério da Saúde incluiu a musicoterapia na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde. Com isso, esse tipo de atendimento passou a ser oferecido pela rede pública de saúde. A professora Cláudia Zanini explica que a musicoterapia atua na prevenção e tratamento de problemas de saúde. É muito importante para a gente da representatividade que a musicoterapia pode ter, contribuindo para a saúde da população, né? Porque a gente pode atuar como prevenção, na promoção da saúde, no tratamento e também na avaliação dos pacientes da clientela. Quer saber mais sobre a musicoterapia? Acesse o site da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, EMAC, www.emac.ufg.br, com a colaboração de Ana Cleuma Santos, Silvânia Lima, para a Rádio Universitária. E a gente sabe, né, que no desenvolvimento aí dos indivíduos, a música pode ser um elemento muito importante, desde os primeiros meses de vida. Sobre os benefícios da educação musical, a repórter estagiária Gabriela Tavares conversou com a professora da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, Thaís Loboski, e com a especialista Fran Garelli. Vamos acompanhar a reportagem. A música está presente em todas as culturas, nos mais diversos tempos e espaços. E por isso, é parte intrínseca do fazer humano. Na verdade, desde a pré-história, há indícios de que já se produzia música como uma consequência da observação dos sons da natureza. Mais de 60 mil anos depois, a música ganhou um novo significado. A influência da indústria cultural transformou muitos ritmos em artificiais e repetitivos. Para muitas pessoas, a música não passa de entretenimento. Pesquisadores afirmam o contrário. A melodia é reconhecida como uma modalidade que desenvolve e muito a mente humana. A professora da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, Thaís Loboski, concorda que a música ajuda o cérebro a funcionar melhor. Estudar e praticar música é importante para o desenvolvimento propriamente da musicalidade e da relação do sujeito com o som. É importante também para o desenvolvimento de habilidades como a criatividade, a concentração, a realização de atividades colaborativas e a coordenação motora. A importância da música no desenvolvimento de uma pessoa está relacionada à possibilidade de desenvolvimento ético, cognitivo, emocional, corporal e, enfim, integral das pessoas, como pontua a professora Thaís. Então, o saber musical articula teoria e prática, razão e emoção, saber e sensibilidade. Além disso, o saber musical tem alguns fundamentos. São 4. Um fundamento ético, relacionado à humanização dos sujeitos. Um fundamento cognitivo, relacionado à formação de conceitos musicais e conceitos musicais em articulação com conceitos de outros campos do saber. O fundamento emocional, que é responsável pelo desenvolvimento de uma emoção estética, uma emoção capaz de manipular os recursos musicais em prol de efeitos estéticos, e também o fundamento corporal. O estudo da música pode promover o desenvolvimento de uma corporeidade consciente. Além do canto, prática de instrumentos, composições, arranjos e improvisações, o estudo da música pode proporcionar ainda outras habilidades e competências, como lembra a professora da UFG. O estudo da música vai promover também o desenvolvimento de um ouvido mais apurado, mais crítico, capaz de identificar elementos da estrutura musical relacionadas à forma e ao conteúdo de uma canção, por exemplo.
Além dessas habilidades ligadas ao sonoro, é possível usar a música como ferramenta para inserção social, por meio de projetos sociais, por exemplo, ou também em atividades pedagógicas de diversas disciplinas, como em português, história e até matemática. Há uma recomendação. Para a aprendizagem formal, voltada para a leitura de partitura, ou seja, para o letramento musical, é importante que isso aconteça durante ou logo após a alfabetização da linguagem escrita. É interessante notar que as aulas para crianças e bebês são essenciais para o desenvolvimento e construção de caráter deles. Para os bebês, as aulas devem ser feitas junto a algum membro da família, porque assim o aprendizado da música é feito de uma maneira mais afetiva e prazerosa para a criança. A preparadora vocal e educadora musical da UFG, Fran Ungarelli, nos contou sobre como funcionam as aulas e qual a importância delas para a formação das crianças. Como a aula é desenvolvida em grupo, fazendo música em conjunto, desde os primeiros meses de vida, elas sabem o momento certo de se posicionar à medida que elas vão se desenvolvendo. Sabem que as ideias delas têm importância, que as ideias do outro também têm importância. Então, assim, elas conseguem desenvolver tanto empatia quanto autoestima, domínio próprio, a criança fica sociável, ela não fica egoísta. Na aula também é incentivado as crianças a serem disciplinadas, em guardar cada material usado. Existem diferenças evidentes na percepção cognitiva entre crianças com educação musical ampla e crianças que não têm afinidade com a música. Crianças que tiveram ou têm educação musical possuem maior familiaridade com a linguagem musical, são mais desenvoltas com a música e podem construir, em colaboração com demais crianças, processos de formação musical mais ricos porque são mais comprometidos com elementos da estrutura musical, como melodia, ritmo e harmonia. Se você acha que já passou da idade para iniciar o estudo ou prática de música, ainda há tempo. A professora Thaís assegura que qualquer idade é certa para iniciar o estudo da música, já que existem diversas propostas de formação musical, musicalização e práticas musicais voltadas para adultos e para a terceira idade. O aprendizado musical pode acontecer das mais diversas formas, como ressalta a professora Thaís. Todas as formas de contato com a música têm seus benefícios e suas limitações. O essencial é que os processos de formação em música estejam sempre atentos aos fundamentos musicais, ou seja, aos aspectos éticos do saber musical, os cognitivos, emocionais e corporais do saber musical. Para se desenvolver musicalmente, é importante termos elementos éticos no curto e no longo prazo, um trabalho com conceitos, uma preocupação na elaboração da emoção estética e também ter em mente o desenvolvimento de uma consciência corporal ativa na participação no fazer musical. Reportagem de Gabriela Tavares para o Intercampus. A produção de etanol utilizando a cana-de-açúcar é comum, tanto aqui em Goiás como no Brasil todo. Mas você já pensou que este biocombustível também pode ser feito a partir de outras matérias-primas, inclusive com resíduos da indústria alimentícia? Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Goiás, UFG, avalia fontes alternativas e não convencionais de origem natural para a produção de etanol. Para sabermos mais sobre este assunto, a jornalista Isaura Carrijo conversou com o professor Armando Garcia Rodrigues. Ele é do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular do Instituto de Ciências Biológicas da UFG e coordena essa pesquisa. Vamos acompanhar a conversa deles. Olá, professor Armando. Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, bom dia. Bom dia. Eu que agradeço também pelo convite e pelo interesse de vocês no nosso trabalho. Então, professor, o etanol normalmente é feito a partir da cana-de-açúcar, milho, até beterraba, né? Que outras possibilidades para a produção do biocombustível esse estudo desenvolvido na UFG está avaliando? Então, no nosso trabalho a gente está justamente aproveitando os resíduos de alguns frutos do cerrado.
O que acontece? Esses frutos são muito aceitos pela população hoje em dia e também pelos turistas. Então isso está dando lugar à fabricação de muitos derivados, tipo picolés, sorvetes, frutas sem calda, geleias, licores, e vai gerando também uma certa quantidade de resíduos, bagaço, casca, sementes que não podem ser reaproveitadas. Então a ideia do nosso trabalho era justamente essa. Como esses resíduos ainda contêm muitos nutrientes, então a ideia seria aproveitar eles na produção de outros substâncias, como por exemplo os biocombustíveis, o etanol. Claro, precisa primeiro estudar as características deles e realmente podem ser fermentáveis, e o nosso processo já tem vários anos que está fazendo isso. E quais podem ser as vantagens na utilização dessas fontes alternativas, né, na produção do etanol? Isso economicamente é viável? Então, sim, mas precisa justamente de fazer alguns ajustes, alguns estudos primeiro. Por exemplo, a cana-de-açúcar, ela é muito mais viável porque não precisa de nenhum tratamento. É só pegar o caldo e já botar para fermentar. No caso do milho, por exemplo, que faz nos Estados Unidos, precisa de um pré-tratamento para que esse amido possa ser fermentado. No caso da beterraba, na Europa, não. Então, alguns resíduos, por exemplo, a gente trabalhou com jamelão, aquela frutinha que cresce nas avenidas aqui em Goiânia, e que só atrapalha o trânsito. Ela não é aproveitada como alimento, mas a polpa do jamelão, ela é fermentável sem nenhum tratamento, seria economicamente viável. Outros resíduos, como por exemplo sementes, bagaços, precisariam passar por um tratamento prévio. Por isso que às vezes há um pouco de reticência, né, dos produtores, que precisariam de um passo prévio que encareceria o processo. Mas justamente por isso a pesquisa é visada a tentar fazer que seja o mais viável possível e que em um futuro realmente possa ser útil em substituição de outros fontes que na verdade são alimentos. A cana, o milho e a beterraba são alimentos. Então a ideia dos resíduos é justamente isso, não queimar comida. Em relação às vantagens, tem esse aspecto da sustentabilidade? É o mais importante, professor? Sim, na verdade, os combustíveis fósseis, que normalmente são os mais utilizados hoje, já estão numa fase final, ou seja, a maioria das reservas estão esgotando. Não significa que vai esgotar em breve, mas a extração não vai mais compensar o preço do combustível. Então, realmente, essa via alternativa da sustentabilidade vai ter que ser, de alguma forma, a solução a esse problema. São produtos que podem ser replantados, então realmente a sustentabilidade nesse caso entraria com uma vantagem muito grande. Podem ser normalmente produzidos sem perigo de esgotar. E em que fase que está esse estudo desenvolvido aqui na UFG? Então, no nosso laboratório, a primeira fase é estudar se eles têm nutrientes que realmente possam sustentar uma fermentação pela levedura. Depois disso, a gente faz a otimização do processo no laboratório. E a gente tem um fermentador de 6 litros, que é considerado a escala piloto. Então, até aí, a gente já conseguiu chegar, por exemplo, com rejeitos de cagá, itamangava, jamelão e baru. E agora está começando a pesquisa com a casca do piqui, casca de buriti e sementes de araticu. Então, assim, a nível industrial ainda a pesquisa não chegou. Estamos na fase da escala piloto com um fermentador e um volume relativamente pequeno comparado com a indústria. Mas há interesse, né, futuro, de que esse conhecimento seja repassado aí para usinas produtoras de etanol, por exemplo, professor? Sim, esse é o nosso principal objetivo, né? Toda vez que a gente faz uma pesquisa, não é apenas por ter um resultado. Todo mundo sempre pensa que esse resultado pode ter uma aplicação. Assim, contatos com a indústria ainda a gente não tem, mas já tem perspectivas, inclusive através do Senai, que faz esse vínculo entre a pesquisa e a indústria. O que eu te comentava antes, o principal problema a resolver é esse, que seja um processo interessante para o produtor. Se for caro, obviamente ele não vai achar interessante. Agora a universidade então deve continuar trabalhando nesses estudos, né? Sim. Na verdade tem vários grupos que trabalham nesse sentido dos biocombustíveis. Justamente pensando, por exemplo, em fazer que esse pré-tratamento que eu te comentava, a levedura muitas vezes não fermenta os resíduos do jeito que eles estão. Então tem que fazer um tratamento com enzimas, por exemplo, essas enzimas são caras.
E tem vários grupos que sim, aqui na universidade, não é somente o nosso, mas tem vários grupos que estão trabalhando nesse sentido, fazendo com que realmente seja viável, interessante, e principalmente do ponto de vista logístico, para sustentar uma produção em grande escala de etanol. Você falou que é uma pesquisa, né, que demanda um trabalho, investimento. É difícil fazer esse tipo de estudo dentro da universidade? Vocês têm algum apoio financeiro? Então, a gente teve financiamento até o ano 2015. Agora, realmente, a situação está ficando um pouco mais apertada, né? A gente que gosta de pesquisar tenta se virar. Teve reagentes, por exemplo, que eu tive que comprar com o meu próprio salário, né? Justamente para não parar a pesquisa. Recentemente, assim, a situação mudou um pouco e conseguir financiamento está ficando cada vez mais difícil, né? Mas a gente tenta fazer com o que já tem e o que precisar. Às vezes precisa de um equipamento, por exemplo, tem que ir no laboratório do outro professor e pedir, por favor, para fazer a medição aí. Isso também acontece, né? Mas a gente que gosta de pesquisar tenta não parar. É verdade. Agora, professor, para a gente ter uma noção, assim, quanto por cento responde, né, esse segmento de biocombustíveis na geração de energia no Brasil? É uma minoria ainda? Então, nem tanto. Os biocombustíveis aqui no Brasil, por exemplo, já tem um mercado muito maior do que em outros países. Não chega a 50% ainda, até porque a própria legislação ainda não permite o uso de biocombustíveis puros. Normalmente ele é misturado, tanto biogás, quanto biodiesel, quanto etanol, normalmente são misturados com os outros combustíveis tradicionais. Há uma legislação que ainda regula essas proporções, mas o Brasil está na frente, sim, de muitos outros países. O Brasil é pioneiro, a gente pode dizer assim, não é? Nesse segmento? Então, por isso que eu estou falando, eu não saberia te dizer se ele está em primeiro lugar. Eu já escutei por aí que eu acho que a produção de etanol no Brasil fica em segundo lugar no mundo. Mas, assim, de qualquer forma, realmente está na frente e assim, é um exemplo para outros países. Na Europa, por exemplo, 86% dos combustíveis ainda são fósseis. Então o Brasil realmente tem uma perspectiva, um potencial que pode realmente ser aproveitado. Tá certo, professor Armando. Muito obrigada pela sua entrevista aqui para a Rádio Universitária da UFG. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo interesse também de todos os que estão escutando. A gente fica à disposição. Qualquer coisa que precisar, a gente pode estar aberto para receber e mostrar o que a gente está fazendo. Tá ótimo, professor. Obrigada mais uma vez. Essa foi a participação aqui no Intercampus do professor Armando Garcia Rodrigues, do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. O professor Armando é coordenador de uma pesquisa que avalia fontes alternativas e não convencionais de origem natural para a produção de etanol. E com essa informação, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Murilo Cavalcante. Obrigada pela audiência e até amanhã.